Maravilha. Hoje nós estamos na nossa nona aula da aula de angiologia, tá? E hoje nessa nona aula, e também a última, também, nós vamos falar sobre o destino final de Satanás e os demônios, tá? Um assunto que nós já vínhamos abordando no decorrer dessa matéria, né? Pausadamente. E hoje nós vamos falar da última parte, que é a parte final. Qual é o final de tudo isso? Como que fica Satanás e os seus anjos? Bem, vamos lá, vamos abrir nossa Bíblia na segunda carta que Paulo escreve, segunda carta que o apóstolo Pedro escreve, no capítulo 2, e versículo 4, nós vamos ver então qual será o destino final de Satanás e de seus anjos maus, tá? O apóstolo Pedro ele faz então um pequeno comentário aqui que se encaixa sobre essa questão. Ele fala aqui, segunda carta que o apóstolo Pedro escreve, capítulo 2, e versículo 4. Ele fala assim: Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo em abismo tenebroso, a fim de serem reservados para o juízo. Então, nós vamos ver que há um fim de tudo isso, né? Satanás, que a Bíblia nos fala que, como forma registrado no livro de Isaías, no capítulo 14 de Isaías, o versículo 12 a 14, e depois também em Ezequiel, capítulo 28, nós vamos ver que Satanás, o inimigo da nossa alma, ele foi criado perfeito, tá? Assim como toda a parte angelical foi criado perfeito. Porém, o texto fala em Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, ele diz assim: elevou o teu coração por causa da tua formosura, com peixe a tua sabedoria por causa do teu esplendor. E lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Então nós vamos ver que a Bíblia nos fala que por causa do orgulho e da ambição, levou Satanás e seus anjos a serem expulsos dos céus. E é bom entender e lembrarmos que quando eles foram expulsos do céu, eles não tinham sido condenados para o lago de enxofre lá no final do livro de Apocalipse. Tá? Quando ele foi expulso do céu, foi apenas expulso. Tanto ele como os anjos que aceitaram a ideologia de Satanás. Certo? Aí nós vamos ver que só no capítulo 3 do livro de Gênesis é que então nós vamos ver que Satanás então ele recebe a sentença final. Outrora não estava condenado, mas nós vamos ver no capítulo 3, depois de ter, ou seja, tentado Adão e Eva e levado a eles pecarem contra Deus, aí o texto final, lá no capítulo 3, versículo 15, o texto sagrado relata então a sentença, e o Senhor diz assim: E porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então nós vamos ver aqui que no capítulo 3, então vem a sentença de Satanás, a qual a partir daí em diante ele é condenado para um momento que é relatado lá no final, certo? Um outro também, nós vamos ver que essa sentença aqui no capítulo 3, ela vai cumprir mais tarde. Aí nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo na igreja da Galáxia, no capítulo 4, ele então cita lá, faz uma citação, vamos ler, livro de Gálatas, capítulo 4 e versículo 4.
Então, o apóstolo Paulo escrevendo a Galáxia, a igreja da Galáxia, então ele faz a menção que essa promessa que o Senhor fez no capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 15, se cumpre, né? Ele fala aqui, então, relata, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, nós vamos ver que, se cumprindo mais tarde, vindo nascer Jesus, tá? Se cumpre, então, a profecia que o Senhor havia dado lá no livro de Gênesis. É importante lembrarmos ainda que, no capítulo 3, logo após, quando o Senhor dá a sentença de Satanás, e diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria sobre a sua cabeça, quando nasce os primeiros filhos do casal, Adão e Eva, a Bíblia nos relata que parece que dá a entender que Satanás já estava atento. Tanto é que, então, ele consegue tentar a Caim e eleva ele, então, a cometer o primeiro homicídio. Então, agora, além de Satanás ter sido condenado, ser mentiroso, agora também um homicida, tá? Ali, então, começa a se desencadear várias situações que ele começa agora a provocar a Deus através do que? Da sua criação, certo? E nós vamos ver, então, que abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Livro de Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ver algumas menções que vai falar justamente sobre o fim de Satanás. Tá? Vamos ler lá, fazer algumas reflexões acerca disso. Nós vamos ver que no capítulo 20, o versículo 1 a 10, se trata ali do julgamento de Satanás, né? Que acontecerá em dois estágios. O primeiro, ele vai ser preso por 1000 anos, e depois terá um curto período para a sua liberdade, né? Em seguida, ele será lançado no lago de fogo. Tá? Aí nós vemos o versículo 1 e 2, do capítulo 20. Ele fala assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão. Aqui o dragão é Satanás, tá? A antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, esse contexto aqui, ele está se tratando logo após o arrebatamento da igreja. Quando a igreja, então, quando Jesus vier buscar a sua igreja nos ares, a Bíblia, então, relata que aqueles primeiros que morreram em Cristo, eles ressuscitarão em novo corpo incorruptível e encontrarão com Jesus nos ares. E logo em seguida, então, os salvos que estavam vivos, então serão transformados em um novo corpo e serão arrebatados também aos céus. E aí, então, vai se viver, então, um novo tempo. Nesse período também, a Bíblia fala que vai iniciar, então, a grande tribulação, né? A grande tribulação é composta de dois períodos. Um período de 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio de guerra, adversidades, certo? Será um período muito difícil para aquele que estiver na terra nesse período, porque a igreja já não estará presente. O Espírito Santo também não estará presente porque ele vai subir junto com a igreja, certo? E a igreja está vivendo agora um novo tempo. Ela está vivendo um tempo de ser um coroa, né? Muito bem. Aí, nesse período, nós vamos ver, então, que vai ser um período muito difícil para aqueles que ficarem. Um período de grande tribulação, as pessoas sendo provadas de várias maneiras, certo?
Aí nós vamos ver que aqui o capítulo 20, ele vem falar que logo após, ao se cumprir esses 7 anos da grande tribulação, então o Senhor Jesus virá com sua igreja e vai se iniciar, então, um milênio, tá? Então, nós vamos ver aqui que no capítulo 20, nós vamos ver aqui, então, que o principal inimigo, É isso aí. Satanás, ele é amarrado, Calma, cadê o volume? e o tentador aqui, que havia tentado a Eva, certo? A antiga serpente, então, que é o caluniador, ele passa agora a viver amarrado por 1000 anos. Então vai ser um período muito difícil para Satanás e seus anjos. Isso é um período que eles estão sendo aprisionados, certo? E será 1000 anos de paz sobre a terra. Haverá 1000 anos de paz. Vamos lá, o versículo 3. Pastor Messias acabou de entrar aí. Messias, capítulo 20 do livro de Apocalipse. Tá? Estou falando. Versículo 3, vamos ver. O texto diz assim: e lançou um abismo, e ali o encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que mais não engane as nações, anos se acabe. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então nós vamos aqui ver que no versículo 3, tá? Então, quando Jesus vem com sua igreja, estabelece então 1000 anos, o milênio, certo? E no início do milênio, a primeira coisa que vai ocorrer é que Satanás será aprisionado juntamente com os seus demônios. Então, eles são lançados num abismo, aonde que eles são encerrados completamente por um período de 1000 anos. Eles são fechados ali. O selo já mostra a questão da autoridade de Deus, que ele não tem como fugir, certo? Ele está aprisionado e está selado sob a autoridade de Deus, não tem como fugir, né? E esse milênio será uma época muito diferente do que vivemos, ou que a igreja viveu em algum momento. A igreja nunca viveu esse tempo, tá? Porque vai ser um momento que Deus vai restaurar Israel, o seu povo, vai proporcionar uma restauração espiritual geral, certo? Só que quando passar 1000 anos, Satanás será solto do abismo por um período que a Bíblia não fala exatamente, apenas diz que será por pouco tempo. Ele voltará a praticar engano, tá? Iludindo as nações, se rebelando contra as autoridades, tá? E ele vai procurar fazer tudo que ele pode fazer nesse período pouco tempo. Aí vamos lá no capítulo 20, versículo 4 ainda de Apocalipse. Ele diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pelas palavras de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal na sua testa, nem nas suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Uma coisa importante aqui, que é bom lembrarmos agora, acabou de entrar também o pastor Marcelo Costa, tá? Eu estou falando de o final de Satanás e dos seus demônios, tá? Eu estou lendo o livro de Apocalipse, capítulo 20. O versículo 4 aqui é um versículo que trata de 2 grupos de pessoas. O primeiro é composto por aqueles que estão assentados junto ao trono para julgar, ou seja, aqueles que vieram juntamente com Jesus Cristo, a igreja, certo? Os santos, né? E vão ajudar a julgar as nações, certo? E o segundo, certo? Inclui-se os mártires da grande tribulação, ou seja, aquelas pessoas que durante a grande tribulação que foram pressionados
E aqueles que não negaram o nome de Jesus, não aceitaram o nome da besta, o número 666, e morreram nesse período, a Bíblia nos fala que essas pessoas que foram provadas através do seu sangue, eles vão ressuscitar no início do milênio. São os únicos que vão ressuscitar, tá? Então a Bíblia está citando aqui, as pessoas que estão ressuscitando aqui no início do milênio são as pessoas que morreram durante a tribulação, tá? As pessoas que não negaram o nome de Jesus Cristo, certo? E que morreram por causa do amor de Cristo. Então eles vão ressuscitar e eles vão agora viver um período de milênio juntamente com a igreja que tinha sido arrebatado aos céus. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo. Tranquilo. Pastor Marcelo Costa acabou de entrar. Só lembrando. Ô, pastor, apareceu meus irmãos, eu tô com a internet meio ruim, por isso que eu tô meio tá? assim, entrei agora. Nós estamos falando do livro de Apocalipse, capítulo 20, tá? Nós estamos falando do final de Satanás e seus demônios. Amém. Tá bem? Vamos continuar então. Vamos lá. Versículo 5 Amém. e versículo 6. Aí nós temos aqui o seguinte. Mas os outros mortos não reviveram, até que 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Aqui no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 5 e versículo 6, nós estamos falando de duas ressurreições separadas, tá? Então, nós vamos falar aqui, o texto continua falando, uma afirmação clara, a respeito de outros mortos. Qual foi o primeiro que ressuscitou? Quando inicia-se o milênio, quem foi que ressuscitou primeiro? Foram os que morreram durante a tribulação, certo? Mas nenhum ressuscitaram. Aqueles que morreram sem Cristo, eles não foram ressuscitados. Eles continuaram na sepultura. Agora, quando vai se findar agora o milênio, certo? Que aí nós vamos ver o texto aqui, que este grupo aqui, ele então agora, eles são despertados, são ressuscitados, certo? Para quê? Eles são ressuscitados para o grande trono branco. O grande trono branco aqui que fala é um momento de julgamento, aonde essas pessoas que morreram sem Cristo, certo? Vão ter a oportunidade de ser julgados, ou seja, eles não serão lançados no fogo eterno com Satanás e os demônios sem ser julgados. Todos eles serão julgados, passarão por um julgamento, certo? Para que depois recebam um julgamento, a sua sentença, para depois ser lançado no lago de fogo, tá? Que vai ocorrer após o reinado do milênio, tá certo? Então é muito bom e importante lembrar para não fazermos confusão a respeito dessa questão aqui. O versículo 7 e 8 fala assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar a batalha. O texto, então, está falando que Satanás, então, quando se cumpre, então, os 1000 anos, Satanás, então, é solto agora. Satanás e seus demônios, certo? E aí ele sai, então, Satanás vai sair da prisão, ele sai e começa a tentar o povo, enganar o povo, iludir o povo, de tudo quanto é forma, tá? E muitos seguidores deles o vão acompanhar. E ele vai tentar o quê? Levantar um grande exército para se rebelar contra Deus, mesmo sabendo que está condenado,
certo? Para o lago de enxofre, ele vai continuar enganando, induzindo as pessoas, e todas aquelas pessoas que seguirão a eles, certo? Vão acompanhar ele na sua derrota final, tá? Então, aí o texto fala. E aqui também, o texto fala aqui, no versículo 7 e versículo 8, que as nações rebeladas são aqui identificadas como Gog e Magog, certo? E esse nome aqui, ele é emprestado do livro que o profeta Ezequiel escreve lá no capítulo 38, capítulo 39, tá? Que ele está se referindo ali a uma batalha, tá? Grande, ali que ocorre em Ezequiel, no capítulo 38, 39, ele fala de um povo. E aqui apenas está usando uma comparação para mostrar que tais, eles agem justamente dessa mesma forma. Então, apenas estão usando como um simbolismo, como uma comparação, tá? Então, é uma ilustração que estão se usando aqui. Então, ele pega emprestado esse nome lá do livro de Ezequiel e utiliza aqui para demonstrar que aqueles que se aliaram com Satanás, os demônios, Satanás, todos aqueles que se aliaram a ele, são chamados aqui de Gog, tá? Como cita no livro de Ezequiel, tá? Versículo 9 e o versículo 10. Ele diz assim: E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, nós vamos ver aqui no texto sagrado aqui, que a derrota de Satanás e o seu destino final, tá? Então, nós vamos ver que diante da audácia de Satanás, o Senhor Deus manda fogo do céu, tá? Para devorar juntamente com seus rebeldes, o exército aqui citado do mal, né? Os demônios e todos aqueles que se aliaram a ele, são totalmente destruídos, lançados nesse fogo, tá? E aqui lançado no lago de fogo e enxofre para sempre. Essa questão aqui que vai atormentar de noite, ou seja, não será uma coisa que está falando de eternidade. Esse fogo vai durar até que se acabe tudo, certo? Transforme tudo em cinza. Então, vai se durar um período, não sabe exatamente quanto tempo, mas a Bíblia nos relata que Satanás, os seus demônios e todos aqueles que se rebelaram contra Deus, que não obedeceram a Deus, que não deram crédito ao Senhor, serão lançados nesse fogo de lago de enxofre, certo? E enquanto ele estiver consumindo, enquanto não consumir tudo, transformar tudo em cinza, ele não vai se encerrar. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Por mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá. Tá. Maravilha. Então, aí nós vemos aqui, então, o final de tudo isso. Então, aquele o tentador, o acusador, o mentiroso, aquele que tentava o seu povo durante todo o período desde a criação até o dia do arrebatamento da igreja, certo? E durante a tribulação, a Bíblia diz que ele terá um fim. Aquele que se rebelou contra Deus e todos aqueles que não deram crédito à palavra de Deus, o seu final será esse que está registrado no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Aqui se deixa bem claro toda essa questão. Não fica dúvida nenhuma, certo? Aí a igreja viverá um novo tempo, uma nova terra, será tudo transformado, será tudo renovado, e será um novo tempo que irá iniciar a humanidade. Amém? Existem muitas coisas aqui nessa questão, porque nós estamos falando aqui no livro de Apocalipse, que é um livro de escatologia, né? Então, estamos falando do final das coisas. Então, existe muito simbolismo aqui, muitas ilustrações,
muito mistério, entendeu? Então, eu só estou relatando aos irmãos aqui, rapidamente, em breves palavras, como que será o destino final de Satanás, os seus anjos e todos aqueles que deram crédito a ele. Tá? É bom lembrar que a criação de Deus, o Senhor criou o homem, não foi para isso. O Senhor criou o homem para um propósito, para louvar, para adorar, para se relacionar com ele. Mas, infelizmente, por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa do pecado original, que esse pecado, então, ele foi virando uma bola de neve e transformou um câncer na sociedade, entendeu? Prevaricando contra Deus. A Bíblia, então, diz que, por causa do pecado, entrou tudo que não presta no mundo. Entrou a doença, entrou a morte. Nada disso era para a humanidade experimentar. Nós, hoje, não era para experimentar nada disso. Mas por causa do pecado, por causa dessa situação, vivemos na nossa pele, na nossa carne, dia a dia, esse quadro. Porém, um dia, tudo isso vai se findar. Tudo isso vai se acabar. Se a igreja do Senhor, nós que estamos vivos hoje, não conseguimos alcançar o arrebatamento da igreja vivo, né? Vamos alcançar após a morte, porque todos nós um dia vamos provar a morte. E se provarmos a morte, um dia vamos ressuscitar. E a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo terão um privilégio, serão os primeiros a se encontrar com Cristo. Depois, aqueles que estiver vivo serão transformados num corpo incorruptível e vão se encontrar com Cristo e vão viver um novo tempo lá na glória do Senhor. Amém, queridos? Esse é a nossa aula, uma aula bem simples de encerramento, de finalização, tá? Mas era bom para nós podermos entender claramente como que esse será o final de tudo isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário para nós finalizarmos essa questão? O momento, a oportunidade agora. Agora, ou ficar isso para sempre. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá, gente. Eu tô tranquilo. Tá tudo tranquilo aí? Tudo de boa. Maravilha. Então, eu espero só um minutinho. Deixa eu só encerrar aqui a gravação.